Olá, amigos da TV Justiça. A hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal dos dias 18 e 19 de novembro de 2015. Karina, nós durante toda a semana, acompanhando as sessões plenárias, nós percebemos e repassamos para os nossos amigos telespectadores aquela característica de um tema para cada processo. Então, tivemos uma grande variedade de temas em perspectiva de julgamento. Houve até um único tema que tinha duas ações diretas de inconstitucionalidade, mas que elas tiveram julgamento adiado para sessões posteriores, ficando assim caracterizada essa expectativa de variação de temas. Mas acabou acontecendo o seguinte: tivemos temas importantes de peso que tiveram seu julgamento iniciado com repercussão não só do ponto de vista da repercussão geral e elaboração de teses, mas também de repercussão no sentido mais amplo do termo, ou seja, de uma repercussão para a própria sociedade. Ou seja, temos bastante coisa para falar de qualquer maneira hoje. Dois grandes temas foram destaque tanto na sessão da quarta-feira como na sessão da quinta-feira. Na quarta, os ministros acabaram confirmando uma orientação jurisprudencial que começou em outubro do ano passado e envolve o momento da incidência ou a amplitude da incidência da emenda constitucional número 41 de 2003, que trata justamente do teto remuneratório dos servidores públicos. Se no cômputo, no momento de se analisar o quanto esse servidor vai receber de proventos a título de aposentadoria, se nesses valores, na hora de se calcular o teto, são incluídas as chamadas vantagens pessoais, gratificações adicionais que ele recebeu durante o tempo de serviço, os quinquênios, não é, que são gratificações, na verdade, adicionais por tempo de serviço trabalhado, se tudo isso deveria ser computado ou não à luz do que determinou a emenda constitucional 41. A ministra Rosa Weber, durante o seu voto, ela inclusive salientou a decisão que foi proferida pelo Supremo em outubro do ano passado e acabou entendendo, conforme a maioria também decidiu, que essas vantagens pessoais devem ser incluídas no momento do cálculo do teto, reformando, portanto, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinava a exclusão dessas vantagens pessoais. Um julgamento que tomou toda a sessão da quarta-feira e, na quinta-feira, o início do julgamento envolvendo o direito de transexuais utilizarem ou não um banheiro feminino durante um shopping center de Florianópolis, um caso verídico que aconteceu e acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal para decidir se haveria ou não o direito à indenização por dano moral em razão daquele constrangimento desta pessoa ter sido compelida a retirar-se do banheiro feminino, porque poderia constranger as outras mulheres que estariam ali utilizando daquele espaço. A discussão girou em torno apenas do voto do ministro Luiz Roberto Barroso e outros ministros, o Edson Fachin também acabou votando, divergindo apenas em relação ao quanto de indenização que deveria ser paga por esse dano moral sofrido, mas o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Esse é um tema, como você disse, ele teve uma repercussão geral tanto social como jurídica reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, por maioria, mas houve o reconhecimento e mais de 700 ações tramitam no Brasil todo e aguardam essa decisão do Supremo Tribunal Federal acerca desse direito da personalidade e uma suposta e alegada violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Com relação ao recurso extraordinário julgado na quarta-feira, envolvendo o teto dos servidores públicos, são mais de 2.000 processos que também aguardavam a decisão do Supremo, envolvendo essa questão da emenda 41 de 2003 e essa inclusão ou não das vantagens pessoais no cômputo do teto remuneratório. Então, se a gente for calcular, né, nessas duas decisões proferidas pelo Supremo, são quase 3.000 processos que seriam, né, encerrados em razão do julgamento de duas ações. Mas voltamos no recurso extraordinário dos transexuais, não houve uma decisão ainda proferida, mas o início dos debates. Decisão proferida apenas na quarta-feira,
com essa repercussão reconhecida. Esse é o panorama geral da semana em relação às sessões plenárias da quarta e da quinta-feira. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a sessão da quinta-feira. Neste primeiro bloco, vamos conferir, então, a sessão plenária desta quarta-feira, dia 18 de novembro de 2015. O Supremo declara inconstitucional a incorporação de verbas de vantagens pessoais acima do teto remuneratório do servidor. E, como já adiantou a Karina, na Justiça, quase 3 mil processos semelhantes aguardavam essa decisão. O julgamento sobre a possibilidade de incluir vantagens pessoais no teto remuneratório dos servidores partiu de um recurso do Estado de São Paulo. A Justiça Paulista decidiu que um servidor estadual aposentado teria direito a seguir recebendo as gratificações e outros adicionais acima do teto constitucional incorporados ao salário dele antes da emenda constitucional 41 de 2003. Para o defensor do servidor, não há irregularidade na decisão do TJ Paulista. A admitir a constitucionalidade do artigo 9º da emenda 41, que ressuscitou o artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias, me permitem, vossas excelências, e encerro. Amanhã o Congresso Nacional, irritado com esta Corte Suprema, poderia fazer aprovar uma nova emenda à Constituição, estabelecendo um novo teto remuneratório para provocar, inclusive, a redução da remuneração de ministros do Supremo, ressuscitando, uma vez mais, como se não fora uma heresia jurídica, o sepultado artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias. A procuradora do Estado argumentou que a Constituição não permite incorporar verbas de vantagens pessoais nas remunerações dos servidores acima do teto. Essa emenda 41 não criou, a rigor, um teto, né? Ela tão somente repetiu uma regra pré-existente e se limitou, por razões de técnica legislativa, a se reportar à regra do artigo 17. A relatora do recurso, ministra Rosa Weber, disse que a Constituição limita as verbas de vantagens pessoais ao teto remuneratório do funcionalismo público. Ela considerou que não há como incorporar aos salários benefícios acima do teto. Mesmo que a emenda constitucional 41 não contivesse a regra do seu artigo 9º, o resultado, a meu juízo, seria o mesmo, à luz tão somente do artigo 37, 11 e 15 da Lei Maior. Ainda que não uníssona a jurisprudência da Corte sobre esta matéria ao longo do tempo, como exposto com limpidez no voto condutor do ministro Teori Zavascki, no julgamento do recurso extraordinário, já tantas vezes citado, na minha compreensão, reconhecer as vantagens pessoais, predicado no intuito de excepcioná-las do limite remuneratório, ou seja, do teto, vai contra o sentido expresso da Constituição. Entendo que se inclui, para efeito de observância, então, do teto constitucional, qualquer remuneração ou benefício pago com recursos públicos, ainda que pertinentes a vantagens pessoais. A Constituição não só autoriza, como exige o cômputo, para efeito de teto, sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo autor, de adicionais por tempo de serviço, quinquênio, sexta parte, prêmios de produtividade e gratificações, ainda que se trate de vantagens de natureza pessoal, por ele percebidas antes do advento desta emenda 41. Anoto, por fim, que a limitação ao teto da despesa efetiva da administração com a remuneração de uma única pessoa não se confunde com a supressão do valor respectivo do patrimônio jurídico desta, uma vez que fica preservado o direito à percepção progressiva, sempre que, majorado o teto, ainda não tiver sido alcançada a integralidade da verba. A incorporação de vantagens permanece assim rígida, só não é oponível ao corte exigido pelo imperativo da adequação ao texto constitucional. No caso concreto, o acórdão recorrido, ao excluir as vantagens pessoais, nomeadamente, repito, adicionais por tempo de serviço, quinquênios, sexta parte, prêmios de produtividade e gratificações da base de incidência do teto remuneratório estadual, afrontou, data máxima vênia, o artigo 37, 11 e 15 da Constituição. Ante o exposto, senhor presidente, eu voto no sentido do provimento
do recurso ordinário para restabelecer a sentença de improcedência e propondo a seguinte tese: computam-se para efeito de observância do teto constitucional do artigo 3711 da Constituição, após a vigência da emenda constitucional 41 de 2003, também os valores percebidos anteriormente ao seu advento a título de vantagens pessoais pelo servidor público. Considerada a boa-fé, também eu voto, senhor presidente, no sentido de dispensar o recorrido, de restituir os valores eventualmente recebidos em excesso. É o voto, senhor presidente. O ministro Marco Aurélio divergiu da relatora. Eu não posso, presidente, sob pena de renegar tudo o que fiz até aqui como juiz nesses 37 anos, endossar uma mudança tão substancial de entendimento, sem esquecer palavras de John Steinberg, segundo as quais, quando uma luz se apaga, é muito mais difícil, muito pior, do que se ela jamais houvesse brilhado. Voto estritamente pelo desprovimento do recurso, forte na necessidade de preservar-se, passo a passo, a segurança jurídica. E a segurança jurídica está nas centenas e milhares de pronunciamentos deste colegiado, no sentido de que até a emenda constitucional número 41, e ela foi promulgada para vigiar prospectivamente, não de forma retroativa, as vantagens pessoais não podiam, foi o Supremo quem disse, quem assentou, não podiam ser computadas para efeito do teto constitucional. É como voto desprovendo o recurso. Por maioria, os ministros da Corte seguiram o voto da relatora. Também ficou decidido que o servidor paulista não terá de devolver os valores já recebidos, pois não agiu de má-fé. O caso tem repercussão geral reconhecida e deve ser adotado em julgamentos semelhantes. Mais de 2.600 processos estavam à espera dessa decisão. Karina, eu gostaria só de esclarecer aqui qual a diferença do voto do ministro Marco Aurélio para o voto da relatora ministra Rosa Weber. O ministro Marco Aurélio foi o único a votar de forma divergente à da maioria, desprovendo o recurso extraordinário, mantendo, portanto, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para excluir do cômputo do teto essas vantagens pessoais no caso concreto. A ministra Rosa, adotando o entendimento que já havia sido estabelecido desde outubro do ano passado, quando essa matéria veio ao plenário também, entendeu que as vantagens devem ser incluídas no cômputo do teto remuneratório. Então, a divergência é simplesmente nesse ponto. E o ministro Marco Aurélio, ele divergiu por entender que, até então, o Supremo Tribunal Federal já havia proferido e havia uma jurisprudência muito farta na Suprema Corte, no sentido de que essas vantagens pessoais não deveriam ser computadas de acordo com o que determinava a emenda 41, desses valores recebidos antes de 2003, portanto, a data da emenda. Para ele, o princípio da segurança jurídica deveria ser preservado e não poderia ser modificado esse entendimento, como, de fato, com o voto da maioria que se formou na sessão de quarta-feira, teria havido essa mudança de jurisprudência. Então, ele diverge com base no princípio da segurança jurídica, que também é um direito fundamental para excluir essas vantagens pessoais do cômputo do teto remuneratório. E no finalzinho a gente até consegue ouvir ele dizendo, são mais de centenas de milhares de decisões do Supremo dizendo que essas vantagens não deveriam ser incluídas para o cômputo do teto remuneratório. Então, com base, insisto, no princípio da segurança jurídica, o ministro Marco Aurélio divergiu, mas foi o único voto dissidente. A maioria se formou no sentido de que devem ser computadas sim e acabou provendo o recurso para reformar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sessão plenária desta quarta-feira, portanto, em destaque no primeiro bloco do nosso programa Plenárias de hoje. E no próximo bloco você vai ver a sessão plenária da quinta-feira, em destaque a discussão sobre a possibilidade de uma pessoa ser tratada socialmente como se pertencesse a um sexo diferente do seu, mas com o qual ela se identifica e se apresenta de forma social. É o que você vai ver no próximo bloco.
Agora o destaque da sessão plenária da quinta-feira, dia 19 de novembro de 2015. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar um caso cujo resultado é aguardado por mais de 700 processos no país. O assunto já teve repercussão geral reconhecida e, assim, a decisão deverá ser levada em conta em todos os demais julgamentos sobre o mesmo tema. Trata-se de um recurso extraordinário que discute a possibilidade de uma pessoa ser tratada socialmente como se pertencesse a um sexo diferente do dela, mas com o qual ela se identifica e se apresenta socialmente. O recurso julgado pelo plenário trata de um pedido de indenização por danos morais de uma transexual impedida de usar o banheiro feminino em um shopping. A Justiça de Santa Catarina considerou que, apesar do fato ser lamentável, não havia provas suficientes para responsabilizar o estabelecimento pelo ocorrido. A advogada da recorrente disse que a decisão do TJ de Santa Catarina violou a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental previsto na Constituição. É imprescindível que o direito proporcione às pessoas não apenas a garantia de vida, mas a garantia a uma vida digna. Ou seja, que haja condições mínimas para que os indivíduos gozem de salutar existência no meio social. A Procuradoria-Geral da República opinou para que a indenização de R$15 mil concedida pela Justiça de Primeiro Grau seja restabelecida. A situação vivenciada pela recorrente não foi um mero incômodo ou aborrecimento. Situação igual vivenciada pelo segmento social de travestis, transexuais e transgêneros impõe humilhação e sofrimento psíquico, discriminação baseada no gênero. O ministro Roberto Barroso, relator do recurso, disse que houve violação da dignidade da pessoa humana na atitude tomada pelo shopping. Ele citou o estudo que aponta que o Brasil lidera mundialmente o número de casos de violência contra transexuais. Para ele, os transexuais têm direito a se identificarem e serem tratados socialmente de acordo com a identidade de gênero escolhida pela pessoa, inclusive em banheiros públicos. O lado que eu escolho é de reconhecer o direito fundamental dos transexuais de serem tratados como gente, de serem tratados como pessoas, de serem tratados com respeito à sua identidade, que nem mesmo é produto de uma escolha, é produto de uma circunstância da vida, é um fenômeno da natureza. Portanto, presidente, eu estou propondo como tese para a repercussão geral uma proposição bastante singela que tem a seguinte dicção: os transexuais têm direito a serem tratados socialmente de acordo com a sua identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiros de acesso público, ficando, portanto, fincado, eu diria, no caso concreto que envolve a utilização de banheiros de acesso público. Em relação ao caso concreto, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário para a reforma do acórdão recorrido e consequente manutenção da sentença, na verdade, restabelecimento da sentença, que condenou a ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, uma indenização de R$15 mil. Portanto, estou dando provimento ao recurso para restabelecer a sentença que fixara uma indenização. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator e propôs que a indenização seja majorada para R$50 mil. Entendo possível, em sede de juízo indenizatório, que não revolve matéria fática nem premissa fática, majorar a indenização. E, diante da humilhação a que foi submetida a requerente, proponho condenação da requerida Beira-Mar Shopping Center em R$50 mil, atualizado monetariamente acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês a contar de 8 de agosto de 2008, data do evento. E concluo, senhor presidente, propondo também, e aí a proposta é a esta corte, acredito, ministro Roberto Barroso, que se esse for o posicionamento majoritário desta corte,
talvez possamos começar a praticar essas premissas nesta Corte. Estou também propondo que seja determinada a reautuação do recurso extraordinário para incluir, ao lado do nome civil da recorrente, o nome social, tal qual declinado na petição inicial. É como voto, senhor presidente. O julgamento foi suspenso após o ministro Luiz Fux pedir para analisar melhor o caso. Eu entendo, à luz da doutrina e da filosofia constitucional, de que nos processos objetivos, onde há desacordo moral razoável, é preciso que nós tenhamos os ouvidos atentos ao que a sociedade pensa. Karina, nós tivemos diversas manifestações, na verdade, na sessão plenária, inclusive manifestações, questionamentos que foram feitos pelo ministro Marco Aurélio de ordem técnica. Ele disse que se coadunava com o voto do ministro Roberto Barroso no que se refere à questão de direitos fundamentais, direito a um tratamento digno, mas ele levantou uma série de questões. Na verdade, não votou ainda. O que se faz prever, inclusive, pela manifestação do ministro Luiz Fux, já nesse pedido de vista, que nós teremos diversos pontos de vista num debate interessante quando esse processo retornar ao plenário. 2 votos já se manifestaram favoravelmente à procedência do recurso extraordinário, que, como a gente disse no início, tem repercussão geral reconhecida, tanto social como jurídica, para atender esse direito dessas minorias que são os transexuais. E o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, sempre muito didático, ele explica o que seria essa transexualidade, não é? As pessoas que se veem de forma diferente daquele sexo em que ela biologicamente é identificada. Então, essas pessoas, elas têm o direito, e ele explica que 3 são os fundamentos para se justificar o tratamento com relação a essa identidade de gênero. Então, ele começa falando da dignidade como uma forma de valor intrínseco à pessoa humana e, portanto, deveria ser um dos fundamentos para se garantir esse direito a esse reconhecimento da identidade de gênero, a dignidade da autonomia e da autodeterminação dessas pessoas de se verem de forma diferente ao sexo que elas foram concebidas, e também o dever do Estado democrático de direito de proteger essas pessoas em relação a essa possível discriminação. Então, diante desses 3 fundamentos, o ministro entendeu que estariam sim sendo violados, de acordo com os fatos e os documentos e o que se busca nesse recurso extraordinário, tudo o que se discutiu, teria havido sim uma violação passível de dano moral para essa pessoa que veio ao Supremo recorrer e que são mais de 700, né? Nós dissemos, são 778 processos sobrestados e que tratam justamente desse pedido de dano moral. O ministro acabou entendendo que estariam sim violados tanto a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental previsto no artigo 1º da Constituição, como também direitos da personalidade. E acabou reformando a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que entendeu que não teria havido um dano moral, mas um mero dissabor, e teria afastado a condenação de primeira instância. O ministro Roberto Barroso reforma a decisão do TJ para manter a indenização no valor de R$15 mil. Logo em seguida, o ministro Edson Fachin vota e não só majora o valor da indenização, como determina que este processo, esse recurso extraordinário, seja reautuado para que se conste o nome da pessoa, do recorrente, como ele socialmente se apresenta e não como aquele em que na sua identidade constaria. Então, há uma sentença até um pouco, assim, com uma extensão um pouco maior do ministro Edson Fachin, quando então o ministro Luiz Fux acabou pedindo vista do processo. Um tema que causa sempre um grande debate e que pode ser retomado a qualquer momento. Até o final do ano esse processo pode ser retomado, mas vamos calcular que o ministro Luiz Fux deve preparar melhor o seu voto e aí disponibilizar para o presidente para que o inclua em pauta para a retomada desse julgamento envolvendo esse direito de dano moral de um transexual que teria sido barrado em um banheiro feminino num shopping no estado de Santa Catarina, no município de Florianópolis. E o julgamento, quando ele retornar, a apresentação do voto vista do ministro Luiz Fux, você vai acompanhar ao vivo no direto do plenário. De qualquer maneira, independente de que esse voto vista seja apresentado na semana que vem ou não, nós já temos um encontro marcado ainda na próxima semana, né, Karina? Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Agradecendo, como sempre, a sua companhia conosco aqui na TV Justiça, acompanhando os destaques da semana dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E continue conosco na TV Justiça.